Aqui no estúdio, para uma conversa ao vivo, o deputado federal Jesus Rodrigues, deputado federal pelo PT. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Tony. Obrigado pela sua vinda, por favor. Deputado Jesus Rodrigues, conversa conosco e você pode participar dessa entrevista através dos telefones da TV Cidade Verde. Você pode ligar o 31 31 17 50 ou participar também através do Twitter, @Jornal do Piauí. Deputado, nós temos vários assuntos a tratar com o senhor, aproveitar este feriado, onde nós temos a presença aí maciça do telespectador em casa, acompanhando o nosso programa, para a gente fazer uma espécie até de levantamento. O senhor está aí nos primeiros meses do seu primeiro mandato como deputado federal. Numa avaliação global, como é que o senhor avaliaria esses primeiros meses da sua atuação em Brasília? Olha, eu avalio positivamente, porque eu consegui apresentar vários projetos de lei em diversas áreas e tenho conseguido ter uma presença boa, digamos, na bancada do Partido dos Trabalhadores, dentro do nosso grupo político lá em Brasília. Isso tem me trazido uma sensação de estar cumprindo bem a missão. Claro que isso nunca vai me deixar na condição de satisfeito. A gente está sempre buscando melhorar. Os deputados normalmente falam, os de primeiro mandato, que é uma dificuldade enorme nos primeiros meses. A questão mesmo do conhecimento da própria estrutura da Câmara. Quer dizer, é uma estrutura imensa e muito complexa. O senhor já venceu essas dificuldades iniciais? Não. Eu tenho procurado não me estressar com o universo que é a Câmara. Claro, nós temos, todos os assuntos passam pela Câmara. A questão da educação, a questão da tributação, a questão das drogas, a questão da educação. São tantos os assuntos que, se nós tentarmos acompanhar todos, nós vamos desfocar e vamos terminar sem fazer nada corretamente. Então, algumas questões eu já tenho sentido que não é possível acompanhar. Outras questões burocráticas da casa também eu tenho deixado mais para um segundo momento. Eu tenho buscado estudar um pouco meus projetos, eu tenho buscado, inclusive, buscar ações que são do governo do Estado, que são ações para o Piauí. Por exemplo, são 3 assuntos que eu tenho dado ênfase maior. O senhor elegeu como bandeiras, vamos dizer assim, iniciais, não é? No que diz respeito ao Estado do Piauí, porque como bandeira inicial, eu estou trabalhando na agricultura familiar. Mais para frente eu posso falar que o tema principal da agricultura familiar é a instalação de microdestilarias. Mas 3 assuntos que são do Estado do Piauí, que eu considero que são do Estado do Piauí, que estão guardados, engavetados. O mais antigo, as eclusas da barragem de Boa Esperança. Não é possível que uma barragem construída na década de 60, inaugurada, se não me engano, em 1970, nós estamos aí há 40 anos sem concluir uma coisa simples, que são as eclusas, para que a gente possa fazer o mínimo de navegabilidade. Eu acho até que, se nós concluirmos aquelas eclusas da barragem de Boa Esperança para o transporte, para o turismo, para as pessoas passearem ali naquele lago da barragem até aqui, a altura de Floriano, mais ou menos, isso aí já seria um passeio turístico que pagaria a conclusão dessas eclusas. Estou trabalhando. Tem os números dessa conclusão? Olha, os números, as informações que eu tenho, de 57 milhões para concluir as eclusas. Então imagine que nós podemos ter a possibilidade de fazer o transporte de grãos lá de Santa Filomena, que ele é perfeitamente navegável, de Santa Filomena até a barragem de Boa Esperança, e de Boa Esperança até Teresina é possível uma navegabilidade razoável, sem muitas dificuldades, sem grandes investimentos. De Teresina até Parnaíba, que é um pouco mais complicado, porque o rio é muito sinuoso. Aí vem Alberto Silva, que falou da navegabilidade. Ele queria levar sal do litoral para o gado lá no extremo sul. Agora é um tempo o oposto. Nós vamos descer as águas, nós vamos trazer os grãos da região do Matopiba. Não sei se você sabe o que é o Matopiba. Não sei. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Aquela região ali no centro do Brasil, nós podemos estar pegando toda aquela produção de grãos, de balsas, de Santa Filomena, de Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, de parte do norte do Tocantins, do oeste da Bahia, e trazendo via a hidrovia. Então, precisa das eclusas e alguma recuperação. O governo do Estado está trabalhando um pouco nisso, mas lá eu me considero aí o porta-voz desse assunto. Um outro que eu também... Só concluindo, e o senhor acredita... Porque existem entraves burocráticos, você tem o dinheiro, mas se chegar ao dinheiro, existe toda uma tramitação que é normalmente o que mais se reclama.
Em que pé está? O que tem sido o gargalo para que isso até hoje não tenha sido feito em 40 anos? Olha, eu acredito que algumas pessoas tentaram trabalhar esse assunto e aí, por conta da burocracia, elas vão deixando, vai ficando para lá. Sei. Eu estou com firme propósito de não deixar para lá. Então, nesses 7 meses de mandato que eu tenho, eu já visitei várias vezes a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, eu já participei de seminários, eu já recebi visita de técnicos, eu já conversei com o governador Wilson Martins, que também o governo do Piauí está envolvido nessa questão, e eu sou aqui, nesse caso, me considero um facilitador da burocracia. Onde enganchar alguma coisa, eu converso com o técnico, eu vou no Ministério do Planejamento, eu vou no Ministério da Integração, mas esse assunto eu estou me dedicando, cada semana eu tenho uma ação para este assunto. O outro assunto é o eixo oeste, que é a transposição das águas do Rio São Francisco, que, na verdade, não merecia o nome de transposição. Na verdade, nós vamos fazer uma integração de bacias. O que é isso? Nós vamos buscar água do lago de Sobradinho, lá na Bahia, da barragem de Sobradinho, para nós levarmos para a região do semiárido piauiense, na região de São Raimundo Nonato até Paulistana. Sim. Esse projeto foi apresentado aqui em Teresina pelo ex-vice-presidente José Alencar. Foi apresentado em São Raimundo Nonato pelo ex-ministro Fernando Bezerra, homônimo desse que está aí. É outro Fernando Bezerra que apresentou em São Raimundo Nonato. Agora, perdoe minha ignorância aqui. Nós estamos falando de água. E eu já tenho visto alguns deputados falarem, por exemplo, sobre a barragem de Marroás, Pedra Redonda. Aquilo lá não é água suficiente se for feita uma canalização para se chegar. É preciso buscar água tão distante assim, deputado? Me permita aqui e me perdoe a ignorância. Não, deixa eu explicar uma coisa. A questão do Rio São Francisco, o projeto São Francisco de integração de bacias, ele previa 4 eixos. O eixo norte, que leva água para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, que já estão recebendo água. Já tem água no Ceará, que é mais longe. Tem o eixo leste, que é para Pernambuco, Bahia, Paraíba. Tem o eixo sul, Bahia, Alagoas, Sergipe, e o eixo oeste, que viria para o Piauí, que é o nosso. Que trazendo água de lá, ele pode colocar na cabeceira do rio Piauí, que nasce ali por volta de Caracol, São Raimundo Nonato, naquelas imediações, e o rio Canidé, ali na altura de Paulistana. Sim. Então, outros estados estão recebendo valores muito maiores para receber água do Rio São Francisco. O Ceará recebe água do São Francisco, vai fazer uma interligação de açudes, o açude do Castanhão interligado com outros, eles estão recebendo água, eles têm hoje já uma área aproximadamente de 1 milhão de hectares irrigada às custas de águas que eles já conseguiram ter uma solução de água. Ninguém fala mais de seca no Ceará. E outros estados também. Agora o Piauí não tem porquê. Eu não me conformo com isso. Então, a gente volta àquele grande debate, aquela discussão, de dizer por que nós ficamos sempre no final desta fila, deputado? Este assunto, a cada semana também eu tenho uma visita para fazer em torno da questão do eixo oeste do Rio São Francisco. Há 2 semanas atrás, nós estivemos com a ministra do Desenvolvimento, Miriam Belchior. E nós, na conversa, ela disse, olha, eu preciso ter um pouco mais de informações técnicas, vou conversar com os técnicos, mas eu quero estudar a possibilidade de incluir no PAC 2, mais para o final do ano. Agora, não estamos fazendo inclusões, mas é possível que nós façamos essa inclusão. Então, eu estou também estudando esse assunto, eu vou visitar áreas do Nordeste que estão recebendo isso, e eu parabenizo o Ceará por estar recebendo água do São Francisco, o Rio Grande do Norte, a Paraíba. Eu não quero que deixe de mandar para eles, não. Eu quero que o Piauí tenha a sua cota de água também, que nós podemos colocar ali na região de São Raimundo Nonato e interligar o açude Petrônio Portela, de São Raimundo, com o Genipapo, de São João do Piauí, e sair por ali, por aquela região do semiárido, interligando os açudes e recebendo água. Esse é o grande projeto. Nesse caso também, o senhor tem noção de valor, de quanto seria esse investimento? Olha, a informação que eu tenho é um pouco antiga, dava conta de aproximadamente 800 milhões. Aí já estamos falando de dinheiro grosso. Dinheiro grosso. Mas eu lhe digo, tem canal na Bahia, em Sergipe e Alagoas, de 1 bilhão e 800, de 1 bilhão e 900, de 2 bilhões de reais. Aí eu estou falando de 800 milhões. Alagoas tem o seu? Não tem problema. Bahia tem o seu? Não tem problema. Agora, 700, 800 milhões para o Piauí,
nós também queremos. Deputado, eu vou persistir na pergunta. Por que esses estados conseguem e o Piauí não consegue obras tão vultosas? Por que o Piauí vive a mácula de muitas obras ainda no meio do caminho, se nós temos uma bancada que é bastante, vamos dizer, alinhada ao governo federal? O senhor mesmo é do partido da presidenta da República. Nós tivemos um governador há bem pouco tempo do partido. O atual governador é da bancada. Por quê? Na sua opinião, o que está faltando para que nós tenhamos a solução para todos esses problemas? Olha, eu sinceramente acho que faltou um pouco de visão estratégica, de visão de longo prazo. Sim. Faltou persistência nesse tempo todo. Então, por isso, eu acho que, como eu considero que a falha foi falta de acompanhamento... Olha, essa questão do Eixo Oeste, eu conversei com o deputado Paz Landim. Ele trabalhou muito nesse assunto. Parece que encostou. Eu conversei com o deputado Bessá, que é o terceiro assunto que eu vou falar de Fiocruz, que é uma terceira bandeira que eu estou levantando, que também trabalhou muito por esse assunto. Mas parece que cada um deles foi a seu tempo andorinha só. A única andorinha tentando fazer o verão. E não foi possível. E não funciona, está provado. Não funcionou. Por isso que eu me preocupo, eu vejo o senhor, me permita a interrupção, o senhor dessa labuta toda, indo ao encontro de ministro, mas o senhor está indo sozinho. Isso não seria melhor se o senhor se reunisse com o restante da bancada, de forma suprapartidária, com os senadores? Isso não teria uma força maior, uma representatividade, sem desmerecer naturalmente o seu empenho, que é louvável, mas pelo amor de Deus. Olha, vai chegar esse momento. Eu estou buscando agora informações técnicas, porque adiantável falar de viabilidade, de conclusão das reclusas, se a gente não vê a viabilidade também de navegabilidade do Rio Parnaíba. Eu, pelo menos, defenderia, só pelo passeio turístico, de você poder pegar um barco de passeio lá na altura de Santa Filomena, de Uruçuí, e vir navegando até a barragem de Boa Esperança. Só aí eu acho que já paga. Para vir até Floriano ou do Lago. Então, por isso eu já defenderia. Mas assim mesmo eu fui buscar informações técnicas. A questão da hidrovia aqui do Parnaíba interessa também ao Maranhão. Nós temos aqui um órgão de governo federal chamado AINOR. É a Agência de Hidrovias do Nordeste. Funciona a sede aqui em São Luís, que trata dessa hidrovia do Parnaíba e que interessa também ao Maranhão. Então, eu estou buscando informações técnicas no momento. Vai chegar uma hora que nós vamos dizer o seguinte, bom, agora está faltando o peso político. Aí é onde entra o restante da bancada toda. E eu não estou aqui buscando ser pai desta obra e nem mãe. Né? Porque diz que pai você tem a dúvida, a mãe não, a mãe é uma certeza. Absoluta. Então não estou buscando ser o pai ou a mãe dessas obras. Eu quero só dizer para o povo do Piauí que eu estou lutando por elas e que eu não realmente compreendo que vai chegar um momento que eu não vou conseguir sozinho, não. Eu vou ter que somar os esforços. Vou dar o exemplo agora dessa terceira bandeira, que é uma coisa mais recente, que foi a questão da Fundação Oswaldo Cruz para o Piauí. Chegou num determinado momento, o Piauí foi o pioneiro, foi o que mais rapidamente apresentou os projetos da Fundação Oswaldo Cruz. E aí, por um desentendimento entre o interlocutor estadual e a questão nacional, a coisa parou. O governador Wellington Dias tentou ainda ver se conseguia contornar, mas findou o mandato. Eu também comprei essa bandeira da Fiocruz. Tive com o ministro Alexandre Padilha, que também foi o Wellington Dias, que foi Assis Carvalho, e nós estivemos conversando. Nesse período que eu comecei meu mandato até hoje, eu fui já à Fiocruz no Rio de Janeiro. Eu já tive 3 ou 4 audiências com o presidente da Fiocruz em Brasília, que ele também tem uma Fiocruz lá em Brasília. Nessas audiências, nós conseguimos substituir o interlocutor da Fiocruz do Piauí, que agora foi nomeado Bessá, doutor Benedito Sá, ex-deputado federal, médico, e que agora está oficialmente reconhecido como interlocutor. Nesta semana agora, segunda-feira, eu estive numa audiência com o Bessá, depois fomos com o Bessá, Assis Carvalho estava junto e nós fomos à sede da Fiocruz conversar com o doutor Paulo Gadelha. Acho que foi das reuniões a mais concreta, mais produtiva, porque foi sinalizado com a possibilidade da Fiocruz estar fazendo convênio com as faculdades do Piauí para a implantação de um projeto de doutorado na questão da área da saúde da família. Sim. Mestrado, doutorado, graduação em saúde da família. E nós temos aqui um projeto arquitetônico, um projeto de construção de uma sede
da Fiocruz. Nós chegamos ao seguinte entendimento: vamos começar a Fiocruz, nem que seja com uma casa, com uma sala, com um local, mas vamos começar a Fiocruz. Então, nós queremos começar, mesmo que tenhamos que redimensionar. O doutor Paulo Gadelha já nomeou lá algumas pessoas, vai nomear formalmente um grupo de profissionais da Fiocruz para reformatar a ideia da Fiocruz para o Piauí, mas também da área do convênio com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, com outras faculdades que queiram fazer esse convênio via Fiocruz para a especialização, pós-graduação na área de saúde da família. Então, concretamente, nós estamos conseguindo, pela persistência, nós estamos conseguindo avançar. O ex-governador Ayrton Dias não conseguiu ir nessa reunião, mas também já teve em outras. Então vai chegar uma hora que a bancada toda vai se somar e nós vamos trazer. Vai chegar o momento que eu vou cobrar da bancada. Tá Marcelo certo. Castro, você é o coordenador da bancada. Deputado Parlandim, você trabalhou nisso. Está na hora da gente começar a somar de novo e nós em caravana irmos ao Ministério da Integração, ao Ministério do Desenvolvimento do Planejamento, a Casa Civil, a Secretaria de Relações Institucionais, e aí, como bancada, nós trabalharmos isso. Bom, estão chegando aqui, deputado Jesus, várias manifestações do interior do Estado. São telespectadores que cobram obras de saneamento básico, questão de energia. E aí me ocorre uma pergunta. O senhor é deputado de primeiro mandato e o senhor foi votado praticamente no Estado inteiro. Como é que o senhor está fazendo, então, para conciliar isso, inclusive no sentido de contemporizar com o seu eleitor a questão de que o senhor, por exemplo, não tem emendas esse ano. O senhor só tem emendas no ano que vem. Como é que o senhor explica isso e convence o seu eleitor deste hiato que existe, já que o senhor está no seu primeiro ano de mandato? Olha, me deram uma permissão para fazer indicação de 1,5 milhão de emendas do deputado Antônio José Medeiros. Escolha aí no meio das emendas do Antônio José que a gente coloca. Então, o Antônio José disse que assina, eu vou assinar e vou pedir. Então, é 1,5 milhão. Como é que você vai dividir isso aí? Qual é o critério para o senhor dividir isso no Piauí? Nós temos algumas demandas que são as próprias emendas já do Antônio José. Então, a cidade de Campo Maior, por exemplo, vai ser contemplada, a cidade de Esperantina, a cidade de Joaquim Pires, porque também 1,5 milhão não dá para dividir muito. No outro aspecto das emendas, que eu vou começar a colocar no orçamento este ano, para ser aplicado no ano que vem, eu, como disse, estou como prioridade a questão da agricultura familiar. Então, eu vou tentar canalizar os meus recursos para essa área da agricultura familiar. Uma outra área que eu também quero trabalhar é a questão do meio ambiente. A questão das coletas seletivas, da reciclagem do lixo, da questão dos resíduos sólidos. Então, eu vou canalizar uma parte dessas minhas emendas para essa área. Então, uma cidade que eu tive voto. Na verdade, apenas 6 municípios do Piauí eu não tive votos. E nos outros todos eu tive pelo menos um voto, 2, e aí crescendo. Eu quero contemplar cada município que eu puder com uma ação da minha área, que é a agricultura familiar. Aqui eu pedi ao governo federal o direito de indicar, de ter a influência política na condução da delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Piauí. Foi indicado por mim o Nilson, é um rapaz que foi candidato a prefeito pelo PT lá em Caracol, que inclusive ontem eu soube que o prefeito de Caracol foi cassado. Ele deverá sair, deve pedir a exoneração dele, nós vamos indicar outra pessoa. Mas a condução política das ações do MDA é minha. Não que ele vá trabalhar exclusivamente para mim, claro que não é isso, mas a orientação, a conversa, a identificação é mais comigo. É levar uma horta comunitária lá para a cidade de Caracol, levar uma ação maior de tratores ou de patrulha agrícola para essas regiões. Eu quero atuar com as minhas emendas nessa área da agricultura familiar. Deputado, para concluir nossa conversa, eu quero falar sobre política e sobre sucessão 2012 na capital. O senhor faz parte de qual lado do PT? Aquele que defende uma candidatura própria ou aquele que defende que o partido deve seguir com o prefeito Eumano nesse momento e até, quem sabe, indicar um candidato a vice na sua chapa? Olha, eu estou do lado que o PT sempre esteve, que é de candidatura própria. Defendi a candidatura própria para o governo do estado do Piauí. Na última hora ainda defendi que a condição para que nós nos coligássemos com o governador Wilson Martins era que nós tivéssemos a vice. Foi a decisão vitoriosa no Congresso, mas que depois a Executiva terminou modificando isso. Para Teresina também, em todos os momentos da vida do PT, nós tivemos candidato a prefeito de Teresina. Não justifica que agora não tenhamos. Mesmo então, que não tenha um nome, vamos dizer, tão competitivo? Olha, quem conhecia a Dilma politicamente para o Brasil?
O Partido dos Trabalhadores pegou e escolheu a Dilma como sucessora. Eu vou dar um exemplo aqui falando de um adversário político. Quem conhecia Firmino Filho quando ele foi candidato pela primeira vez? É um membro da equipe. Então, eu defendo que nós Mas eles estavam no poder quando lançaram o Mas Firmino. veja, o Lula estava no poder quando lançou o Dilma. O Partido dos Trabalhadores esteve no governo até 2010, está no governo federal, sempre apresentou candidatos ao governo do Estado e à Prefeitura, à exceção agora de 2010. Então, eu não quero fazer essa exceção também para Teresina. Eu diria que se o senhor partir desse raciocínio, o senhor está indo na linha de convencimento de que é humano, que é um nome muito novo, tem largas chances, portanto, de reeleição, porque também até nas pesquisas ele não aparece tão bem agora. E era um nome até então desconhecido, vamos dizer assim. Não sei, eu estou aqui fazendo uma avaliação baseada no seu raciocínio. Eu estou dizendo que é correto isso, que o Elmano foi escolhido como vice, mas agora ele é o prefeito. Então ele pode conseguir avançar nas pesquisas. O que eu queria é que cada um partido nosso pudesse estar apresentando sua proposta para a Teresina. Que o PT apresente sua proposta, o PMDB, o PSB, o PCdoB, propostas o PSTU, candidatos. Quer dizer, que todo mundo tivesse o seu candidato, apresentar suas ideias, debatesse Teresina. É bom para Teresina. Depois o prefeito eleito podia até comprar uma ideia ou outra de um ou outro candidato. O senhor se coloca à disposição do partido? Olha, eu fiz uma avaliação muito simples para a questão da eleição, eu como candidato. Não me considero que tenha saído de Teresina com a votação expressiva que me cacifasse para ser um candidato a prefeito de Teresina. Eu saí daqui com 12 mil e poucos votos. Rejane Dias foi candidata a estadual, teve mais votos que eu. E outros candidatos tiveram mais votos do que eu. Então, quer dizer, eu estou sempre à disposição do partido. Não me coloquei, vou ser chamado para ser o candidato a prefeito? Bom, se eu for chamado, vou fazer as ponderações. Olha, eu acho que eu nasci de primeiro mandato, ainda não tenho essa envergadura política para ser candidato a prefeito de Teresina. Eu vou para o segundo mandato, quero uma nova eleição de deputado federal. Nosso partido no Congresso final de semana agora passado decidiu que nós não vamos ter mais do que 3 eleições para o mesmo nível, então eu ainda estou na primeira, quero ir para a segunda. Mas é uma decisão também que passa pelo partido, passa por mim, essa daí. Eu acho que o PT tem outros nomes. O meu também poderia estar à disposição, mas tem o Merlong, tem o Magalhães, tem a Flora. Qualquer outro militante do Partido dos Trabalhadores poderia, com certeza, levantar essa bandeira. Deputado Jesus, muito obrigado pela sua vinda. Aqui estão as participações dos telespectadores. Agradecemos muito pela sua vinda em mais uma edição do Jornal do Piauí. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Olha, visite a nova Ótica Jockey no